Vladimir Putin não está dormindo tranquilo, e quem trabalha perto dele também não. Kremlin. Segurança paranoica da Guerra Fria. Câmeras instaladas dentro das casas de cozinheiros, fotógrafos e seguranças que servem ao presidente, telefones sem acesso à internet para qualquer pessoa do círculo próximo e a proibição total de usar transporte público. O homem mais protegido da Rússia está cada vez mais escondido em bunkers, longe de Moscou, enquanto um relatório vazado por uma agência de inteligência europeia escancara o tamanho da paranoia que tomou conta do poder russo. Tudo aponta para uma conclusão inquietante. Putin não tem medo apenas dos ucranianos. Ele tem medo da própria elite russa. Desde o início de março de 2026, o Kremlin opera em estado de alerta máximo contra vazamentos de informações sensíveis e tentativas de golpe interno. O líder russo teme ser alvo de um atentado com drones executado por membros da própria elite política russa. O Serviço Federal de Proteção da Rússia, o FSO, equivalente ao Serviço Secreto Americano, implementou uma camada de segurança nova ao redor do presidente que altera a rotina de centenas de funcionários. Sistemas de vigilância foram instalados nas residências dos funcionários do círculo íntimo, como cozinheiros, fotógrafos e seguranças pessoais. Esses funcionários estão proibidos de usar o transporte público, andando agora apenas em veículos oficiais monitorados pelo FSO. Quem trabalha em proximidade direta com Putin só pode portar telefones analógicos sem qualquer conexão com a rede mundial de computadores. Em determinadas regiões de Moscou, redes de telecomunicações são desligadas periodicamente por motivos de segurança, criando zonas de sombra digital para evitar coordenações externas ou ataques de precisão que possam alvejar o alto comando. Segundo um oficial do FSB, o órgão sucessor da antiga KGB, equipamentos de escuta antes usados em investigações criminais complexas foram redirecionados em massa para monitorar o próprio governo russo. O presidente passa semanas inteiras em bunkers reformados para terem aparência luxuosa, situados a horas de distância da capital. Enquanto isso, a televisão estatal continua exibindo gravações pré-produzidas das atividades dele, uma forma clássica de simular presença pública e esconder sua localização real. Nem ele, nem a sua família visitaram mais as residências oficiais nos arredores de Moscou, nem o complexo de Valdai. Em todo o ano de 2026, Putin não fez uma única visita a instalações militares, algo que, até o ano passado, era parte fundamental de sua propaganda de líder forte e presente na linha de frente. Para entender por que tudo isso está acontecendo agora, precisamos olhar para os eventos de dezembro passado. No dia 22 daquele mês, o tenente-general Fanil Sarvarov, chefe da Diretoria de Treinamento Operacional do Estado-Maior-General russo, foi morto em Moscou por uma bomba colocada debaixo do seu carro. Sarvarov era a figura central na máquina de guerra, responsável pelo treinamento de combate das tropas que são enviadas para a frente de batalha. Ele foi o terceiro general russo de alta patente assassinado em pouco mais de um ano, e todos eles dentro da capital russa. Moscou, supostamente o lugar mais seguro da Rússia, virou zona de operações livres para serviços de inteligência que buscam desestabilizar o comando militar através de ataques cirúrgicos. A morte de Sarvarov detonou uma briga interna feroz entre os serviços de segurança. A discussão em alto nível sobre de quem era a responsabilidade por proteger o alto comando forçou Putin a revisar todo o protocolo de segurança de Estado, o FSO, que antes dava proteção reforçada apenas ao presidente e ao chefe do Estado-Maior, foi obrigado a estender essa cobertura para mais 10 generais estratégicos. Isso inclui 3 vice-chefes do Estado-Maior e o chefe da inteligência militar, o GRU. Esta é uma admissão silenciosa de que o Kremlin não consegue mais garantir a integridade física de seus próprios comandantes dentro de sua própria casa administrativa. A peça política mais delicada desse dossiê envolve o nome de Sergei Shoigu, ex-ministro da Defesa e atual secretário do Conselho de Segurança. Shoigu ainda mantém influência considerável sobre o alto comando militar, e a leitura interna no Kremlin é que ele poderia estar associado a um eventual movimento de ruptura ou golpe. Embora não existam provas públicas apresentadas no documento,
A prisão de Ruslan Salykov, ex-primeiro vice-ministro da Defesa e homem de extrema confiança de Shoigu, serve como um aviso claro. Putin não esqueceu a tentativa de golpe de 2023, quando Yevgeny Prigozhin marchou com o grupo Wagner em direção a Moscou. A morte de Prigozhin foi uma mensagem brutal, mas o medo de que a história se repita com alguém ainda mais influente paralisou a confiança no círculo do poder. Outro indicador do nervosismo no Kremlin foi o desfile do Dia da Vitória em 9 de maio de 2026. Pela primeira vez em quase 20 anos, a parada militar aconteceu sem tanques, sem mísseis e sem qualquer equipamento militar pesado. Apenas tropas a pé marcharam pela Praça Vermelha. Além disso, nenhum deputado da Duma estatal recebeu convite para o evento. A explicação oficial foi a ameaça de drones ucranianos que estão atingindo alvos a até 2.000 quilômetros da fronteira, mas o esvaziamento do palco também serviu para reduzir o número de potenciais ameaças internas próximas ao presidente. Quando um regime precisa esvaziar o palco para se sentir seguro no próprio palco, é porque a estrutura de poder está profundamente fragilizada de dentro para fora. Nada disso acontece isolado da realidade econômica. A guerra está sendo um desastre para as finanças russas, o que alimenta o descontentamento da elite e da população russa. No primeiro trimestre de 2026, o PIB russo encolheu 1,5% em relação ao ano anterior. O Fundo Monetário Internacional projeta um crescimento insignificante para o restante do ano, e o Banco da Finlândia já alerta para uma recessão real e duradoura. O governo respondeu subindo o imposto sobre valor agregado, o IVA, de 20% para 22% em janeiro, além de criar novas taxas sobre produtos importados. Mais impostos sobre uma população cansada e uma economia que parou de crescer são a receita perfeita para a instabilidade social que Putin tanto teme. Enquanto a economia desacelera, a frente de batalha também parou de avançar como o esperado pelo comando russo. Em abril de 2026, a Rússia teve a primeira perda líquida de território desde o ano de 2024. As perdas humanas são contínuas e elevadas, com estimativas apontando para mais de 30.000 mortos e feridos russos por mês. A Ucrânia, utilizando novas tecnologias de drones e com uma indústria de defesa doméstica em forte crescimento, está barrando o ímpeto russo e destruindo infraestruturas petrolíferas vitais no coração da Rússia. O sentimento em Moscou é de cansaço extremo. São 4 anos de guerra, um período mais longo do que a participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, e a Rússia ainda não conseguiu alcançar seus objetivos estratégicos principais. O regime que Vladimir Putin construiu por 25 anos foi baseado no controle absoluto e no medo aplicado de cima para baixo. Pela primeira vez, esse medo está fazendo o caminho inverso, subindo da base para o topo e emanando de dentro do próprio sistema de governo. O isolamento em bunkers de luxo, a vigilância extrema sobre os próprios aliados e a purga em generais de alto escalão mostram um líder que desconfia de todos ao seu redor. A história nos ensina que quando o centro do poder se torna um ninho de paranoia e as instituições de segurança se voltam para monitorar o próprio governo, o desfecho costuma ser abrupto. O Kremlin está em alerta máximo, mas a verdadeira questão é por quanto tempo um governo consegue se sustentar, vigiando a própria sombra, enquanto a economia e o exército enfrentam crises sem precedentes. O próximo movimento dessa crise interna pode definir não apenas o destino de Putin, mas o futuro da Rússia como potência global. A pressão econômica somada ao impasse militar cria um ambiente onde o impensável pode se tornar realidade a qualquer momento. Agora, o mundo observa cada movimentação em Moscou, esperando para ver se o regime conseguirá conter a pressão interna ou se as muralhas do Kremlin estão prestes a presenciar uma mudança histórica que redefinirá a geopolítica do século XXI. Se você quer entender os fatos além das manchetes e acompanhar as análises mais profundas sobre geopolítica e estratégia militar, inscreva-se agora no canal Radar Global. Ative as notificações para não perder nenhuma atualização sobre os conflitos que estão moldando o nosso mundo e a nossa segurança global.